um vídeo do Entre Altos e Baixas, Andrei na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o meu setup de seguidor de tendências. Existe uma forma de tu operar no mercado seguindo tendências e eu gosto muito de usar essa metodologia para operações de curto prazo, que muitas vezes são operações com opções de curto prazo. Às vezes day trade, às vezes não é day trade, é para o dia seguinte. Muitas vezes, inclusive, eu gosto de levar as operações para o dia seguinte pela questão de imposto. Mas na maior parte eu uso para comprar mini índice da Bolsa Brasileira e mini dólar, tá? Muitas vezes eu estou comprando em um, vendido em outro, por proteção de carteira, depende de como está a minha carteira principal, eu uso isso como instrumento de proteção também e uso para ganhar uma grana também nas operações aí de curto prazo. Normalmente funciona bem, é um método que para mim é fácil de operar, eu programei alguns robozinhos aí para me avisar, alguns alertas, quando existe momentos de entrada, né? Eu vou lá, analiso o cenário e, se fizer sentido, eu entro na operação, tá? Então, vou explicar isso na prática, mostrando aqui no Profit, tá? Lembrando que eu utilizo o Profit para isso, tá? É a melhor plataforma que tem para os nossos clientes da X10. A gente fornece o Profit, tá? De forma gratuita. Então, se tu não tem acesso ao Profit, quiser ter acesso, eu sempre deixo um link na descrição aqui para quem quiser entrar na lista de espera aí para assessoria. Mas também pode me chamar lá no Instagram mesmo para falar sobre isso, para te ajudar aí e para também precisando de ajuda para investimentos de longo prazo, que é o que a X10 faz. Então, sem mais enrolação, bora para a prática, vamos entender do que a gente está falando, tá? Então, estou aqui no Profit, vocês devem estar vendo que o gráfico está bem limpo aqui. Além do gráfico aqui, a gente está vendo que tem um cara, uma linha vermelha ou verde, né? Esse cara aqui é o High Low. Ó, deixa eu tirar ele daqui, só para vocês verem. Aqui está só o gráfico, verdinho no candle de alta, vermelho no candle de queda, né? E agora a gente coloca junto aqui o High Low, tá? Como é que eu faço isso, Andrei? Botão direito, inserir no indicador, vai vir aqui, vai procurar o High Low Activator, é só adicionar ele, tu adiciona ele aqui em cima para ele ficar adicionado ao gráfico, tá? Então, feito isso, a gente já tem o High Low. O que esse cara faz? Ele é um seguidor de tendência que vai mostrar se de acordo com as métricas desse indicador, e a tendência que ele imagina, né, que ele detectou é de alta ou de baixa. Se for uma tendência de alta, linha verde; se for uma tendência de baixa, linha vermelha, né? Então, basicamente, viu uma linha verde aqui surgindo, pô, tá na hora de compra, entendeu? Pode ver que aqui teve um candle de baixa, mas ele não te mandou parar a compra. Seguiu e realmente funcionou, seguiu subindo aqui, tá? Então, a gente consegue ver que ele tem uma assertividade legal, tá? Só que ele sozinho não é tão bom, tá? Eu já testei bastante coisa usando somente ele e eu percebi que precisava um cara a mais. E aí, estudando e tal, os seguidores de tendência muitas vezes utilizam o MACD com o histograma, tá? Que a gente consegue ver questão de volume junto, tá? Então, a gente consegue ver se o volume comprador tá maior, se o volume vendedor. Então, a gente consegue fazer essa leitura. E eu, basicamente, o que eu faço para confirmar aqui é o seguinte. Antes de falar do histograma, deixa eu explicar como a gente adiciona o MACD também aqui. Adicionar indicador, aí aqui o MACD, né? Tá aqui ele, com histograma, tá? Eu gosto da linha e histograma, tá? Porque daí fica mais fácil de visualizar e consigo programar alarmes para esse cruzamento de linhas também, que é o importante. Na verdade, o MACD aqui ele vai ter uma inversão, né? Aqui a gente estava num momento de baixa, aí a gente vai ter essa virada aqui. Se não tivesse essa linha aqui, eu iria ter que depender só de quando mudou aqui. O cruzamento de linhas é exatamente isso, quando a gente teve essa inversão, tá? Então eu utilizo as linhas aqui nas médias móveis de 9, tá? Então aqui já é a configuração padrão dele. E no Instagram, então, você consegue ver aqui quais são as configurações das linhas, né? E histograma 26, 12 e 9, tá? Então, dito isso, como é que eu opero isso no dia a dia? O histograma aqui já está, o MACD com o histograma já está no modelo padrão. Aqui também, nenhuma configuração, mas o que eu faço? Quando a gente teve uma linha aqui verde, o High Low avisou que entrou numa possível tendência de alta, eu estou utilizando o tempo de 15 minutos, tá? O tempo que eu mais me adaptei para isso é o de 15 minutos, porque as mudanças, né, de tendência, se a gente olhar assim, ó, um minuto, e, cara, cada pouco tem mudança, vai estar toda hora comprando e vendendo. Não é meu objetivo. 5 minutos. Também tem uma oscilação de tendências cada pouco. E não é a minha ideia, tá? Então, eu percebi que para o meu modo de operar, 15 minutos funciona bem.
porque a gente não tem mudança tão sequencial, tá? E aí, quando eu falo de mudança, eu estou falando das duas confirmações, que é essa mudança na tendência de alta agora, que a gente está aqui, e mais a confirmação aqui embaixo. Então, aqui a gente teve o cruzamento de média para cima, indicando um volume, né, positivo. Então, tendência de alta, o MACD aqui, o cruzamento, nesse meu caso aqui, então a linha marrom, né, superou a linha verde e indica essa tendência de alta confirmada. Pode ver que aqui, ó, mesma coisa, começou a tendência de baixa, a gente teve a confirmação aqui. Então, isso é uma confirmação a mais, que muitas vezes não acontece. Pode ver que aqui teve, em alguns momentos, aqui teve uma mudança que aqui não confirmou, entendeu? Então, vários momentos acontece isso, a gente não tem aqui uma queda com força, não teve volume, né? Então, tu vê que aqui até sim, né? Então, durante certo momento, teve, e aí, ganhou na queda. Então, basicamente, é isso. E aí, como é que eu opero, tá? Vou dar um exemplo aqui, mais um aqui no... Aqui é o mini do BOVA, né? Pode ver que hoje, como a gente teve a questão do Fed, isso impactou, teve falas do governo e tal, a gente não teve umas tendências assim tão claras e aí eu não gosto de operar, tá? Tem momentos que vocês vão perceber que não tá legal para isso. E tem momentos que a tendência fica muito clara, então facilita muito a operação. Como é o caso, por exemplo, aqui, né? O dólar, aqui atrás a gente teve o dólar batendo lá no 5,25, que a gente está falando do dia 6/6, e aí, praticamente depois aqui, a gente não teve mais nenhuma virada quase de tendência, até que assim. Então a gente saiu tranquilo aqui das operações, desde aqui, né, dos 5,25 até lá em cima nos 5,39. Então, aqui teria tido uma mudança, pode ser que iria ter zerado ela, né? Talvez aqui já reaberto a operação, talvez poderia ter acontecido. Dependendo o nível aí de exigência, né? Tem dias que eu espero uma confirmação um pouco maior, né? Dessa mudança quando as linhas estão muito próximas, assim, que nem foi o caso aqui, às vezes eu espero uma mudança maior, né? Para uma direção mesmo maior. Então, às vezes, uma pequena correção para voltar a seguir a tendência. Então, aí entra a questão das médias móveis, né? Para ver se às vezes só bateu em cima de uma média móvel, vai esperar ver se perde aquela média móvel. Então, isso acaba ajudando também. Mas na prática, para seguir as tendências, é isso aqui que eu utilizo e é esse tipo de movimento que eu faço. Então, por exemplo, aqui hoje a gente teve uma inversão, né, de tendência. A gente hoje teve essa abertura, dólar subindo, depois caiu com força quando saiu o dado americano, né? Saiu um dado americano de manhã cedo, hoje 9h30, aí o dólar caiu, e pode ver que aqui logo depois já teve uma virada para tendência de alta e uma confirmação. Aqui dá para ter feito um ótimo movimento aqui, um gapzão bem importante, né? Aqui a gente está falando de dólar, vários pontos, tá? Então, isso aqui dá a impressão que é pouco, mas é bastante coisa que a gente está falando aqui, né? O dólar saiu de 5,34 para 5,40 aqui, né? Então a gente poderia ter vendido aqui nessa virada aqui quando avisou que mudou a tendência, zero operação. Confirmou aqui embaixo, confirmou aqui. Então, pô, seguiu caindo, voltou até aqui embaixo, que a gente teve já no primeiro, segundo candle o aviso de que estava confirmado. Aqui queria comprar. Então, eu sinceramente nem gosto de operar quando tem dias com tanta volatilidade assim, tanta mudança de cenários. Se a gente olhar para o SP aqui, ó, a gente vai ver que o SP, o cara de manhã comprou aqui, ó, abriu o SP caindo e tal, veio um dado bom, pô, subiu tudo isso aqui, né? Teve essa confirmação. Olha que aqui ó, teve uma queda, ó, teve uma virada no high-low, mas tu olhar aqui embaixo, não precisa estopar a operação. Aí veio, aqui também teve um pequeno high-low negativo, aqui não indicava isso, então tu ia manter comprado. E aqui também, até a gente chegar aqui em cima, aqui assim que tem um candle maior, isso aqui graficamente é um cenário importante, o fechamento desse gráfico aqui, desse candle, foi abaixo do último, né? Então, aqui a gente teve um sinal de perda de suporte, começo de uma tendência nova, e aí aqui ele ia dizer para te vender. Então, olha a mão gigante que tu ia pegar aqui, e um super resultado, né? Uma grana muito boa, que daria para ter pego, e aqui sim tu iria zerar a operação. Eu, particularmente, nesse horário aqui já nem opero mais, às vezes eu compro no finalzinho do dia para levar para o dia seguinte, mas aqui eu já nem estou mais de olho nesse mercado, digamos assim, né? Mas aqui ele ia talvez apitar na tela aí para te fechar, né? O Raio não faz isso automaticamente, eu tenho que programar os alarmes para cruzamento de médias, e aí eu utilizo esses caras aqui, tá?
um alarme aqui em cima do indicador do MACD para fazer esse cruzamento de médias. E basicamente é isso, tá? Pode ver que se tu seguir essa lógica aqui, poderia funcionar muito, muito, muito bem, tá? Obviamente é fácil falar depois que aconteceu, mas se tu for voltando o MACD, tu vai ver que isso se replica, né, em diversos momentos. Essa lógica aqui funciona muito bem, tá? Então, eu gosto dessas duas confirmações, tá? Tanto para entrar como sair da operação. Então, isso também é importante. E se a gente for lá pegar uma opção de Petro, tu vai ver que também vai dar para usar isso da mesma forma, pegar uma opção com mais liquidez, principalmente, tu vai conseguir embasar para esse tipo de operação. Então, façam o teste, espero que tenha ajudado aí com o meu racional, com o meu setup, de como eu utilizo esse tipo de operação especificamente, mas eu quero deixar muito claro que esse é um tipo de operação que eu faço bem pouco, tá? Não é o meu ganha-pão. Aqui muitas vezes é para uma proteção de carteira, então vou dar um exemplo. Eu estou muito comprado na minha carteira e aí eu fico esperando alguma tendência negativa me avisar lá, para ir lá e vender algo para não precisar zerar a posição da minha carteira. Eu vou lá e faço uma venda para neutralizar um pouco a operação. Caiu, beleza, vou lá, zero a operação quando virou a tendência de novo e deixo a carteira solta para andar. Isso, para mim, funciona muito bem. E se funcionar para ti também, não se esqueça de deixar lá no nosso... Deixar um comentário aqui se tu gostou, teu contraponto, se isso não funciona, já testou. Deixa aí, tiver dúvidas também. E nos acompanhe nas redes sociais. Lembre-se que existe um link aqui embaixo com uma lista de espera para quem quiser a assessoria nossa, lá do nosso time na X10. E aí a gente consegue fornecer o profit, ajudar com configurações iniciais e tudo mais, tá bom?